Expandir com clareza. Como se manter atualizada no seu negócio para atingir o seu cliente é o tema do nosso terceiro episódio do Hara Talk. Eu sou Tainá Rubo, criadora do Método Hara, responsável por alavancar centenas de negócios femininos com muito mais propósito, leveza e lucro. Clareza é poder, e é justamente com esse tema que a gente começa a esquentar o nosso papo de hoje com essas duas empresárias que eu amo muito, Vivi Ferreira e Gil Dobner. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Essas mulheres são fantásticas em modelos de negócio e têm uma história incrível. A gente vai falar bastante hoje, né? Vai ser um prazer, tá? Obrigada. Obrigada também pelo convite. Muito bom, gente. Quando a gente fala de clareza, né, a gente falar de clareza nos negócios parece um pouco clichê, né? A gente pensa assim, clareza, precisamos de clareza. E para mim, um dos grandes pontos é a gente aliar a clareza do nosso modelo de negócio com a nossa vida. Isso é uma das coisas que a gente mais trabalha no nosso método, mas é importante a gente olhar para esse modelo de negócio associado ali aos nossos objetivos de vida, mas também lembrando do comportamento de consumo do nosso cliente, do que a gente vive. Como que é isso no negócio de vocês? Como que acontece, né, essa clareza no modelo de negócio de vocês? Essa clareza, para mim, nem sempre é tão direta. Às vezes a gente acha que tem a clareza e você começa a trabalhar naquele modelo, aí que vai ficando mais claro o que é na prática. Então, para mim tem muito isso, às vezes por mais que a gente planeja, pensa como que vai ser, é na hora de executar, na hora que acontece, é na prática que a gente sente na pele e vê como que é o passo a passo, porque a gente muitas vezes imagina que vai ser de um jeito, planeja de um jeito, mas na execução a coisa muda, ou porque a dinâmica muda, ou porque o cliente muda, ou porque, enfim, diversos fatores. Então, eu penso que essa clareza ela vai se refinando com o andar da carruagem, né? Vai se refinando ali conforme o negócio vai desenvolvendo aquele projeto ou com aquele cliente vai acontecendo. E para você, Ju? E parece clichê, mas para mim funciona muito, que é a missão, né? O objetivo maior. Então, por mais que no meio do caminho mude, como a Vivi falou, e acontece muito, mas eu acho que a missão, algo maior, dificilmente você vai mudar, né? Então, como a Thay falou, por exemplo, até que preço, né? Eu quero chegar nesse caminho que está me custando. Então, se você tem clareza, então, não abro mão dos meus momentos de família, ou não é ganhar dinheiro a qualquer custo, né? Então, quando você tem essa clareza, todas as suas ações, você se questiona, mas isso está de acordo com aquele objetivo maior? Por mais que pareça distante ali no momento, né? Mas eu acho que é isso que me guia e me dá o sim ou não, sabe? Uhum. E um outro ponto que é muito importante a gente pensar é que quando a gente fala de negócio, parece que quando a gente faz alguma atualização no modelo de negócio, até mesmo no serviço, na forma de entregar, parece que você está mudando de negócio. Só que, na verdade, você tem o mesmo negócio, com a mesma solução, com a mesma missão maior, né, que você estruturou lá atrás, e você está passando por essas atualizações. Eu considero muito isso como atualizações ali. Como que foi isso no negócio de vocês? Esse processo de atualização. Conta um pouquinho pra gente. Bom, para mim a atualização, ela veio muito em linha com a demanda dos clientes. Então, primeiro eu tinha um entendimento da necessidade do cliente, aí começo a executar, criar um produto, entregar esse produto para atender aquela necessidade. Aí no meio do caminho, de repente o cliente vem com uma outra necessidade, ou aparece um cliente que tem uma necessidade diferente. Então, para mim, essa atualização veio muito nessa linha, com a necessidade do cliente ou necessidade do mercado. Quando eu criei a mentoria para planejadores financeiros, né? Então tinha pessoas pedindo, eu tinha uma visão sobre como entregar e aí
né, a gente executa. Aquilo aconteceu, né? Pra gente contextualizar, né? A Vivi é profissional de planejamento financeiro. Ela começou vendendo planejamento financeiro para o cliente final, né? E isso veio, né, durante bastante tempo, né, Vivi? Sim. E aí depois surgiu a demanda da mentoria para os planejadores financeiros, que também aconteceu por alguns anos, né? Sim, foram 10 anos. E hoje a gente criou um serviço extremamente inovador, que é o concierge financeiro, que é um conceito, inclusive, nós criamos juntas, né? Sim. E a gente tem bastante orgulho, né, desse novo modelo de negócio que atende a solução financeira para clientes de alta renda. Então, é algo que, se a gente não está atento com uma demanda específica, é diferente da gente pegar e atender a demanda de todo cliente que chega, né? Então, o cliente A veio com uma demanda, se atende, o cliente Z veio com outra demanda, se atende. Não, era uma demanda comum, né, dos clientes que você atendia. Como que foi passar por isso? Exato, então foi... a gente primeiro teve um cliente que demandou um arcabouço enorme de serviços nesse concierge, e a gente foi fazendo. Depois aparece um outro cliente, que eu quero só esse pedacinho, né? E aí a gente começa a fazer e, de repente, na verdade, a gente começou a fazer uma outra coisa que evoluiu para a parte de somente os pagamentos mesmo, no dia a dia, de organizar esses pagamentos, orçamento da família no mês. E aí a gente viu que isso era um pedaço daquele todo que a gente fazia para o outro cliente, né? Então a gente percebeu, né? A gente até veio com essa sacada, esse produto aqui pode ser, né, algo mais interessante, porque ele é mais executivo, focado e entrega um serviço bem importante e estratégico ali para o cliente, focado, né? Então a gente começou a entender os produtos conforme fomos atendendo os clientes, e também fui no mercado fazer um benchmark, né? Entender, peraí, o que tem no mercado? Como que o mercado já oferece esse tipo de serviço? Se oferece, né? São pouquíssimas empresas que oferecem para um público muito reduzido. Então, consegui conversar com alguns para entender o que eles faziam, e aí, peraí, o cliente pede isso, ele entrega assim, outro entrega assim, então como é que eu vou entregar, né? Então, acho que foi uma construção, tem sido uma construção bem interessante nessa linha, né, de entender a demanda dos clientes. A gente começa a fazer, entende mercado, entende outro cliente, e aí a gente começa, então monta o produto e começa a oferecer, e aí começa a ter aderência com outros clientes. Então, e aí você vê que na hora que a gente envelopou, começou a fazer sentido para mais pessoas, né? Exato, e aí ainda veio outros desafios. Com certeza. Falando de desafios, Ju, conta um pouquinho como que foi para você. Então, né, eu empreendo há 14 anos já, e a gente teve muitas atualizações, mas se você olhar nos 4 últimos anos, eu tive mais atualizações do que os 14, porque o mercado é isso, né? É mudar o tempo todo, e eu atribuo também como uma evolução minha como empreendedora. Então, lá no começo, eu achava muito que eu tinha que ser especialista. Então, eu queria ser referência naquele setor, naquele jeito, daquela maneira. E demorou alguns anos para eu entender que eu não era advogada, engenheira, né? Eu não tinha essa necessidade de ser especialista, e sim que eu era empreendedora. Então, quando eu me via 10 anos fazendo a mesma coisa, atendendo o mesmo cliente, no mesmo contexto, eu falei, nossa, eu preciso soltar os meus ovinhos em outras cestas, né? Porque era telecomunicação, ainda tenho essa empresa, mas o mercado mudou muito. Então, o mercado mudou e a gente já sabia. O Thiago, meu sócio, ele tem mais essa visão de até quando os negócios estarão na onda, né? Uhum. E ele lá em 2015 falou, olha, 2020 é o nosso limite. Não vai passar de 2020 porque a gente já vinha acompanhando as tendências, né? E aí veio a pandemia. Em 2019, os nossos clientes multinacionais, aquela insegurança no mundo, a gente não tinha a mínima noção do que ia acontecer, né? E a minha única fonte de renda era o Eldite. E 2019, próximo do 2020, ali que o Thiago falou que seria o limite. Aí ele falou, olha, é o seguinte, a gente não tem certeza nenhuma, então esse mérito do segundo negócio foi nele. Ele falou, a única certeza que a gente tem é que as pessoas não vão deixar de comer. E aí eu falei, como assim? Aí ele falou assim, eu acho que a gente tinha que ter um negócio de alimentação.
Aí eu olhei e falei, você tá maluco? Completamente fora da área de vocês. Eu falei, você tá maluco? Auditoria B2B para alimentação, B2B, eu não sei nada, eu mal sei fazer a minha comida. Você tá maluco? Aí ele virou e falou assim, mas no que você é muito boa, por favor? Aí eu, processos. Aí ele falou, então, se você criou processos para multinacionais, você vai criar processos para alimentação. E não, você não vai para chapa. Você vai criar processos para que as pessoas vão para a chapa. Aí eu, me conte mais. Então aí aquela, né, eu digo que foi muito... Eu já tinha uma vontade nele de ter negócio de alimentação, em mim, zero vontade. Mas foi oportunidade com necessidade, né? Que eu acho que é assim que nascem a maioria dos negócios. Eu falo que essa combinação, ela é explosiva. Porque se você não tem a necessidade, você tem só a oportunidade, o que te move realmente? Você deixa passar, né? Você deixa passar. Você fala assim, será que se você não tivesse a necessidade, por exemplo, de fazer uma atualização em determinados conceitos, e eu vejo que a necessidade muitas vezes, né, junto ali com a oportunidade, ela é muito a gente também cansada de fazer a mesma coisa do mesmo jeito, né? Eu tenho um vício, assim, louco por melhoria contínua, né? Então, às vezes, eu atualizo, eu tenho um mantra, assim, dentro da minha empresa, que é pensar assim, eu preciso atualizar o meu negócio antes que o meu cliente sinta essa necessidade. Porque senão eu vou estar atrasada, senão eu vou estar corrigindo, eu não vou estar atualizando. Então, eu fico com esse mantra, assim, sabe? De pensar como que eu posso atualizar, como que eu posso estar na frente, não na frente do meu mercado, mas na frente do meu cliente. Porque se a gente fica só, quero estar na frente do mercado, não sei, você entra numa neura... Uma competição. Uma competição que não precisa nem existir. E aí, que práticas, falando, né, da gente pensar nessa atualização, que práticas que vocês têm hoje na empresa que ajuda vocês a se atualizarem de forma mais rápida junto com essas tendências de mercado? Eu busco muito referências externas, assim, no exterior mesmo, né? Principalmente Estados Unidos. Então, eu digo que quando chega aqui, a gente já está atrasado e aqui sempre vai ficar com cara de copiou alguém daqui, né? Já uma referência lá, não. Lá eles já estão adiantados. Então, os próximos negócios vieram muito. Então, delivery estava se tornando uma tendência. Então, a gente foi para o delivery. Eu abri um negócio de frango, por exemplo. O frango, né, hoje a Chicken Fil lá nos Estados Unidos é maior do que o McDonald's, né? Aí o KFC trouxe agora o potão de molho. Eu já tinha, quando eu lancei no dia 1 esse pote. Falei, olha, lancei primeiro que o KFC. Por quê? Porque eu tô sempre com essa referência lá. Eu acho que no exterior você tem as maiores tendências que uma hora vão chegar aqui e você é uma maneira de estar um passo à frente desse mercado, pelo menos. E de um negócio de alimentação, hoje você tem um leque de negócios de alimentação. É que eu te falei dos 4 últimos anos, né? Porque a gente estava muito tendencionado a franquias quando começou o negócio, que também foi uma atualização. Então, vamos ter uma rede de franquias. Ficamos 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos insistindo nisso e não rolou. E a gente falou, não, mas por quê? Vamos ter, então, lojas próprias e multiculinárias, né? Que a gente chama várias marcas diferentes com o mesmo público. Isso era uma premissa, o mesmo público. E aí a gente lançou a hamburgueria, agora a pizzaria, o frango frito. E o próximo, dando spoiler aqui, tem que ser alguma marca saudável. Então, para dar uma equilibrada, a gente agradece. Acompanhando também as tendências, né? De geração Z, geração wellness, enfim. Então, acho que agora as decisões ficam mais fáceis de ser tomadas quando você já mudou tanto de mercado, né? Sim, com certeza. E uma das coisas que eu mais admiro nos seus negócios é observar que tudo tem o seu DNA, que no final é a gestão de processos. Sim, exato. Todo mundo pergunta, Ju, mas como você consegue fazer? Eu falo, gente, mas em todos eu faço a mesma coisa, né? Inclusive nas minhas consultorias é sobre isso. Então, independente do seu negócio, eu vou pôr a mesma metodologia. Então, um produto e tal, o comercial que tem mais trabalho quando muda. Mas eu, enquanto processo, a metodologia é a mesma. Então, é garantir padrão, mapear processos, né? Então, é indiferente um pouco do produto. É mais a minha expertise mesmo em todos os negócios. Em todos os processos que você vai criar, né? Isso. Isso faz todo sentido. E é um ponto pra gente parar pra pensar, porque quando a gente pensa em mudar produto, parece que você tá mudando o negócio.
se você olha com outro viés, né? Sim, então, por exemplo, no seu caso, você mudou o produto muitas vezes, né? Adicionou, né? Não mudou, né? Foi acrescentando novas frentes. No caso da Vivi, ela criou outro processo com o mesmo produto. Exatamente. No meu caso, essa inovação, como que eu faço? A gente busca, primeiro, olhar internamente o que está acontecendo, o que nós tivemos de problema, de erros, para a gente implementar um processo para evitar que isso aconteça novamente. A gente também busca paralelos, né, com outros mercados. Então, por exemplo, a gente trabalha com o contas a pagar para uma família. Então, onde eu vou buscar esse benchmark? Peraí, deixa eu ver como é que é o contas a pagar nas empresas, né? Como que empresas que cuidam também da parte patrimonial dos sócios, pessoas físicas. Então, como que isso é feito? Ou no single family offices, que já fazem isso para uma família. Como que eles fazem? Quais são os processos que eles fazem? Quais são os serviços que eles já têm ali? Em que a gente pode entender para adicionar no nosso serviço, que é um multi, né, que atende várias famílias com esse propósito do concierge, né, dessa organização ali financeira. Então, essa é uma vertente que a gente busca essa otimização e realmente fazendo esses paralelos também com outros mercados. O cliente que a gente atende são famílias empresárias e que tem de alto padrão. Quem mais que atende alto padrão, né? Como que vende um produto de luxo, né? Como que é esse mercado de luxo? Como que isso tudo é tratado? Então, a gente vai fazendo também o paralelo com o próprio mercado, tipo de mercado, o tipo de cliente que a gente atua. Sim, com certeza. E sem falar que a gente está numa tendência de comportamento de consumo dos pequenos luxos, que não são tão pequenos assim, né? Mas é da gente acessibilizar. Então, se a gente pensar do mercado ultra high, né? Ultra high ticket, a gente trazer para um mercado de alta renda ou ali classe média alta, a gente pensar em acessibilizar os luxos que... Então, eu não tenho, às vezes, um patrimônio para ter um escritório inteiro que faça administração dos meus bens, mas eu posso ter um concierge financeiro que faça essa administração, né? Então, a gente começar a olhar essa tendência também do quanto... Eu tenho uma premissa que é assim, muitas vezes a gente perde negócios inteiros tentando ser o maior do mercado. Quando, na verdade, você precisa ser a única pessoa ou empresa, né, a única marca que o seu cliente lembra em relação àquele produto. Então, a gente fala muito assim sobre esse conceito de marca forte, né? Então, um modelo de negócio, ele é forte quando você pensa em hambúrguer e eu lembro do Steinburger, né? Quando eu penso em solução financeira, em estar ali com a minha vida resolvida, eu pensar num concierge financeiro da Vivi Finanças. Então, a gente ter essa clareza de que o meu cliente, ele pensa primeiro em mim. Eu não preciso que o mundo inteiro, né, pense primeiro em mim. Claro, estratégias, né? A Coca-Cola quer que o mundo inteiro, quando pensa em refrigerante, lembre da Coca-Cola. Mas se a gente pensar primeiro como se fosse uma onda, né? A onda da frequência mesmo. Aí a gente vai ampliando essa frequência, porque negócios inteiros são destruídos por querer crescer de forma acelerada e não conquistar de forma sólida o mercado atual, né? Como que vocês lidam com esse contexto hoje? Assim, se a gente falar... É polêmico, mas se a gente falar assim de ego versus crescimento sustentável. Tá, tem muito total sentido o que você falou, né? Você falando, eu pensando aqui nas franquias. Então, as franquias vieram num primeiro momento disso. Vamos colocar nossa bandeira no Brasil todo, marcar território, bandeiras, né? E, de novo, né? Eu sou sócia do meu marido, ele é o comercial, eu sou operações, então ele vamos dominar o mundo, pink cérebro. E eu sou assim, meu Deus, operação disso, operação disso. E aí, no amadurecimento do processo, a gente entendeu que mais importante do que fincar nossa bandeira em todos os lugares
era ser referência, né? E aí, uma vez que eu quero ser referência, eu ia conseguir ser referência no que eu sou hoje, que é de qualidade, padrão, né, de entrega com o franqueado? Provavelmente não, porque o comprometimento do franqueado é muito menor do que o meu, né? Então eu falei, não, então eu preciso das lojas próprias. Tá, mas eu também não vou ser grande, né, com lojas próprias. Então eu tenho que me especializar em processos para ter o quê? Umas 50 lojas próprias, pensando todas as marcas, já é um tamanho bom, já é uma boa relevância e eu garanto, né, justamente o meu diferencial. Então mudou, né, no meio do caminho, de novo, com essa clareza do meu objetivo. Então não era marcar território e ser grande por ser grande. Era literalmente entregar algo melhor, diferente, né? Então, faz todo sentido essa recalculagem de rota. E muitas vezes a gente tem um pouco de receio, né? Até de assumir isso pra gente. Sim. Porque não é uma questão de não querer crescer. Pelo contrário, é crescer com segurança. É você sentir realmente uma evolução nos negócios. Porque eu sempre digo, quando a gente fala, principalmente, né, de método Hara, da bandeira que eu também levanto muito, é um crescimento que ele se sustenta na sua vida como um todo, né? Não é um negócio pelo negócio olhando só, né, ali o valor daquela marca ou daquele negócio. Então, se aquilo não se sustenta na sua vida, se ele não está de acordo com seus valores pessoais, por que mesmo que a gente está fazendo isso, sabe? A gente começa a se questionar. E eu acho que você passou muito por isso, né? Exatamente. Então, a gente está agora até... Em junho, eu estava com uma cabeça de como que ia chegar em dezembro. E agora, em julho, agosto, isso mudou. Porque a gente percebeu que, primeiro, eu precisava reestruturar a equipe, né? Ter uma equipe mais... forte mesmo para atender o cliente, mais integrada e inteira na empresa. A gente também percebeu que os processos, tá? Qual é o processo? Tá, vamos detalhar esse processo. Qual é o processo que protege o cliente, porque a gente está lidando com o dinheiro do cliente diretamente, eu estou pagando, entrando na conta do cliente, eu pago as contas para ele. Então, qual o processo que vai proteger o cliente? Qual o processo que vai me proteger e garantir que a minha equipe é íntegra, que a minha equipe está ali a serviço do cliente e a gente tem total segurança para entregar isso para o cliente de uma forma muito transparente, muito, assim, realmente para passar essa segurança para o cliente, porque esse é o meu negócio. Eu entrego a segurança para o cliente, eu entrego a certeza de que ele não vai ter um desvio no pagamento das contas dele, ele vai saber exatamente, transparente, tudo que está sendo pago, está tudo pago em dia, não tem atraso, não tem multa, não tem conta que não pagou, né? Não tem nada disso, que na pessoa, porque muitas vezes essas famílias, elas priorizam isso na empresa, mas na hora da família, da pessoa física, isso fica de lado, porque não é o principal, não é o mais importante, não, né? A maioria das contas não estão ali, né? A empresa é muito maior. Então, mas a gente busca trazer então, essa profissionalização para a família e a gente percebeu isso, que peraí, primeiro eu preciso ter esse processo, essa segurança, então a gente vai pegar poucos clientes, inclusive porque o nosso serviço é muito exclusivo, não é para muito cliente, realmente para o cliente que valoriza e quer essa exclusividade. E a gente vai implementar tudo redondinho com cada cliente antes de crescer para mais clientes. Inclusive, agora a gente está com uma sistemática, que até estou lendo um livro que chama Os Primeiros 90 Dias, né, que tem mais a ver com carreira, um novo CEO que assume numa empresa, os primeiros 90 dias, o que tem que ser feito para aquilo funcionar. E eu percebi que a gente pode fazer esse paralelo também no nosso serviço. Então, os primeiros 90 dias de um cliente que chegou, é foco total naquele serviço, naquele cliente, porque são nos primeiros 90 dias que a gente tem que deixar tudo redondo, andando do jeitinho que a gente quer, do jeitinho que é importante para o cliente também já começar
a sentir o resultado do nosso trabalho no começo. Exatamente, e esse ponto que você trouxe dos primeiros 90 dias, ele é muito relevante, porque quando a gente entra num cliente, né, seja com serviços, seja com, eu costumo dizer, acho que no mercado de alimentação é os primeiros 90 segundos, né? E quando a gente pensa em serviço, é os primeiros 90 dias, porque você tem que gerar um impacto positivo muito relevante para aquele cliente falar, putz, isso aqui valeu a pena, isso aqui já se pagou, né? Agora, porque os meus processos estão estruturados, né? As coisas andam, né? Eu não tenho desperdício pessoal, de matéria-prima, porque as minhas contas, né, estão organizadas, com a estratégia dos meus negócios, né? Quando a gente fala do meu negócio também, e quando a gente olha para isso, olha só um contraponto que a gente tem. Tecnicamente, as pessoas não querem contratar coisas para organizar. Elas falam, a empresa está andando do jeito que está. As finanças estão andando do jeito que está. E aí é um ponto, e a mesma coisa também nas estratégias de negócio. Não, eu já estou faturando, mas aí a pessoa está lá, louca, varrida, não sabe nem por que ela está trabalhando naquele modelo de negócio. E quando a gente olha para o cliente e mostra uma nova realidade. E muitas vezes é uma realidade que o nosso cliente ainda não acessou. Então, às vezes, o cliente do delivery não tinha concebido que ele poderia ter uma batata quentinha, crocante, no delivery. Porque, nossa, e o seu processo resolveu isso, inclusive. Aquelas, né, publicidade não paga, um oferecimento, porque realmente é um ponto. A gente... O Thiago invade aqui. Invade. A cara dele. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, que realidades o meu cliente ainda não acessou na mente dele de que ele pode experimentar com o nosso serviço ou o nosso produto? Né? Que é uma realidade que pra gente é normal, mas pro cliente não é. Então a gente já traz ali um insight de reflexão para quem tá ouvindo a gente, né? Que realidades ali a sua solução resolve, que o seu cliente às vezes ele fala assim, isso aqui é normal, né? Comer comida fria ou ter pagar a multa, ter erros ali no pagamento, no processo, né? Então, e eu percebo isso, porque isso vai dar o tom de todo o serviço depois, né? E principalmente a equipe tem que estar consciente que, poxa, no começo a gente tem que dar aquele gás para, né, organizar o máximo possível de coisa e deixar isso mais redondo nesses primeiros 90 dias. Né? E aí a gente está falando tanto de ouvir o cliente, ouvir as tendências de mercado. Como que vocês fazem para também não se perder com tantos feedbacks? Tá, isso é uma coisa que eu aprendi com você e eu sempre falo que é a visão do meu cliente ideal. Então, hoje mesmo, acabou de acontecer, quando a gente foi para a expansão das lojas, a gente teve que abrir um pouco para investidores, né? Para poder fazer as lojas grandes e tal. E eu tenho investidores. E aí, hoje mesmo, um deles me mandou. Falou, Juliana, esse colaborador pediu a pizza e a pizza é maravilhosa, chegou rápido, quentinha, a melhor pizza que ele já comeu. Porém, tem muita borda. Só que minha pizza é pizza napolitana, né? Aí o investidor brilhantemente concluiu, acho que devemos tropicalizar a pizza napolitana. Tipo assim, descaracterizar a pizza napolitana. Aí eu falei, com base em um feedback, eu só respondi assim, com base em um feedback. E assim, e claramente ele criticou algo sem saber que é uma pizza napolitana, porque a característica da pizza napolitana é a borda. Então imagina se eu não tivesse essa clareza do meu cliente ideal, né? Agora eu tenho o mapeamento do meu cliente ideal. Uma série de clientes ideais estão falando aquela mesma coisa. Eu tenho que ser muda, surda, para não ir lá e rever algo, né? Mas se a gente não tem essa clareza, a gente sai toda hora atirando para tudo que é lado, porque cada um vai ter uma opinião, cada um vai dar um pitaco, cada um é dono de negócio nessa hora. Então, acho que essa clareza do cliente ideal, tanto quando eu faço pesquisa, eu mando para um grupo selecionado, sabe? Eu sempre tento puxar a sardinha
para o meu cliente ideal. Ou o contrário, nossa, então eu não estou atraindo o meu cliente ideal, então eu faço a logística reversa para chegar, então, no meu cliente ideal, né? Então, acho que essa visão do cliente é muito balizador. Muito. A gente inaugurou o Hara Talk, né, o nosso episódio número 1, ele é sobre cliente ideal. E eu falo que... E a gente, no 2, apareceu muito também sobre o cliente. Eu falo, gente, tá vendo? Eu não tô sendo repetitiva à toa. É importante, né? É muito, né? E no meu caso, também passa pela questão não só do cliente ideal, mas também de quais são os serviços, o que a gente faz e o que a gente não faz. Porque no nosso caso, como há um trabalho ali que a gente vai fazendo com o cliente, de repente ele vai, então, tem mais isso aqui, você faz também? Aí tem mais isso aqui, você faz também? E faz isso, mais isso, mais isso. Então, a gente tem que, peraí, o que eu faço, o que eu não faço, e o que está dentro do escopo do contrato que ele contratou e o que vai... Não, peraí, isso aqui a gente faz, mas está fora do escopo. Tem que ser um aditivo de contrato, é um outro serviço, né? Então, acho que esse é um ponto ali bem difícil até, muitas vezes, de se posicionar, de entender rapidamente, às vezes na hora, ou como colocar isso para o cliente, para, olha, isso a gente faz, mas isso aqui está fora, né? Ou nos próximos contratos já deixar claro que, né, podemos fazer serviços adicionais que estão fora do contrato, ou revisar o contrato, enfim. Então, acho que esse, pra gente, é um ponto aí importante. Ou não fazer, né, Vivi? Porque as pontas soltas também para processo é muito ruim. Sim. Então, aquela história do McDonald's, né? Que se você pedir uma modificação no lanche, o seu lanche vai demorar mais. Provavelmente vai vir errado. Porque é aquela coisa da linha de produção, né? Então, tudo que você pede fora... Então, por exemplo, na hamburgueria, no delivery, eu não coloco ponto. Porque você imagina no delivery os meus 250 pedidos por noite... Ai, bem passado, mal passado. Entendeu? Seu ponto, ele é um padrão, né? É o padrão, né? Então, assim, já no salão, que eu tenho uma demanda menor, que no delivery, que se der errado, o garçom vai lá e fala rapidinho para a cozinha corrige. Quem faz muita questão, eu já faço. Então, acho que é sobre isso também. É entender que algumas coisas não vão ser feitas pelo bem da operação como um todo. Né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Esse é o ponto. O que eu vejo é a gente estar bem com isso, tomar a decisão. Sim. Porque eu acho que o que tira muito a gente do foco é a dúvida, né? Sim, sim. Ai, deu a falta de ação, né? A falta de... Nossa, deu esse feedback. E a borda? Tiro ou não tiro? Aí, quando você vê, você tá reduzindo a borda, aí não é nem napolitana, nem tropical. E isso é importante. E às vezes, e aí aquele amadurecimento que a gente estava falando no começo, ou a clareza, né? Às vezes você tem uma clareza e começa a falar, o cliente começa a pedir e fala, eu não tinha pensado nisso. E aí você faz, mas depois você começa a ver, peraí, não faz sentido a gente fazer isso aqui, não vamos fazer mais, esquece. Fora do cardápio, sai do cardápio, isso aqui não vai dar mais, não gostei de fazer, não vamos fazer mais, não deu certo, esquece. Próximo cliente, então essa a gente não faz mais, a gente faz isso. Então você vai tendo também essa clareza, né? O que funciona, o que eu consigo entregar bem feito, que faz sentido para mim fazer, porque às vezes tem coisas que levam muito tempo para serem feitas e o cliente não valoriza. Sim. E ele quer aquilo. Então, ou ele valoriza e a gente mostra que a gente, olha, para fazer isso, custa tanto, é esse trabalho aqui que está por trás. Sim. Ou a gente não faz, né? Então tem que ponderar muito bem. E não pode ser apegado, né? Então, eu, por exemplo, um mantra lá meu é cardápio reduzido. Então, assim, só entra algo novo se eu tirar algo do cardápio, senão não entra. E o Thiago, por exemplo, mas eu amo isso aqui. Eu falei, não, então você pede pra Lê fazer um dia em casa de jantar. Eu não vou manter algo porque você ama. Não tá vendendo, atrapalha a operação, né? Então, assim, não pode ser apegado, né? Tem que ser uma decisão racional mesmo. Tá agregando para o meu cliente? Tá agregando para a operação? Tá agregando para o meu faturamento? Faz sentido para mim? Aí sim, mas porque apego em empreendedorismo, principalmente hoje, não dá. Mas é o que mais acontece. A gente se apaixona pelas nossas ideias, pelos nossos produtos, pelos nossos serviços. Você não sabe nem por que você está comercializando o negócio, mas o negócio tá lá. Tá estagnado, tá dando prejuízo.
A gente sempre faz esse exercício, né? Quando a gente vai analisar modelo de negócio, a gente observa quais são os produtos / serviços mais vendidos, top 3. Sim, você tem que focar essa energia ali. Quais são os 3 menos vendidos, né? Por que esses que estão sendo menos vendidos, se não são os únicos 3, por que eles estão lá ainda, né? Então, ou por que eles são menos vendidos, né? É o preço, ou é a demora, é porque demora, sei lá, né? Pode ter outros modelos, ou é porque ninguém quer, né? Porque ninguém quer, porque não faz sentido, e às vezes a gente tá ali com a cabeça... eu acho que é muito... É bem clichê hoje a gente falar, por exemplo, de uma blockbuster, né? De uma locadora de vídeo. Mas lá na época, no final, foi uma pessoa que não quis se atualizar, né? Que estava apegado ali àquele modelo, da gente pensar, tá, como que eu posso simplesmente pegar aquilo que já existe, o meu negócio que já existe, e atualizar algum processo. Então, eu vejo muito, assim, isso, quando eu olho para vocês duas, eu vejo isso de forma cristalina, assim, né? Zero apego a formas de fazer as coisas, né? E a gente estar disposta a quebrar o status quo. Porque finanças tem que ser complicado. E porque, na verdade, a Vivi traz uma coisa que eu adoro. Deixa para o especialista o que é do especialista. Então, eu não vou te ensinar finanças. Eu faço para você. Normalmente quem te contrata também nem quer, né? Sim. Exato, mas aí, porque às vezes quando a gente pensa em modelo de negócio, de tendência de mercado, não, então eu vou pra internet, eu vou ensinar, né? Porque você já caiu nessa também, né? Eu vou ensinar finanças, porque você como mulher tem que saber tocar, né? Sobre o serviço dela, né? Porque exato. Não, você não precisa saber. Eu adoro essa parte. Sim. Deixa que eu faço pra você, eu resolvo. E aí você sair da cilada, né, de acreditar que existe um modelo de negócio massificado que dá certo para todo mundo. Sim. Né? E que também é muito o seu caso, né? Então, não é porque é negócio de alimentação que não vai ter qualidade, não é porque é delivery que vai demorar. Eu nunca vi um delivery chegar tão rápido quanto qualquer coisa, tá? Pediu o hambúrguer, a pizza, então, eu falei, mas gente, parece que fez se o Gabriel fosse fazer qualquer coisa pro jantar em casa, não ia chegar tão rápido. Então, eu acho que a gente sempre estar disposta a quebrar as crenças do nosso mercado e a não comprar aquilo que tentam vender pra gente como solução. Eu, por exemplo, não entrego de forma alguma um modelo de negócio que é a tendência ou... Não, eu acho que é uma equação. Sim. O que a gente quer pra nossa vida como pessoa, né, os nossos valores. O que faz sentido, né, para nossa vida naquele momento e no longo prazo, né, porque muitas vezes a pessoa só pensa naquele momento. E aí sim a equação do cliente do mercado, né? Então eu acho que quando eu penso, né, para uma pessoa se manter relevante ali, eu olho muito isso. E para vocês, o que vocês acham que não pode deixar passar para uma empresária se manter relevante em relação ao modelo de negócio e mercado? Tá, eu diria que está disposta a testar, só que é um teste que eu digo no ambiente controlado, né? O que é esse teste no ambiente controlado? Olha, eu vou testar por 1 mês, vou testar por 2, vou testar, 50 abordagens para daí tirar uma conclusão, sabe? Porque tudo bem, tô testando. E aí aquilo lá vai ficando, você não põe energia, você não mede o resultado, né? Então, assim, testa. Então, por exemplo, as outras marcas, que nem frango frito, é super tendência, né? Mas ela só veio quando eu tenho a de burger. Que a burger é o mais clássico dos deliveries, é top 1 de delivery, é top 1 de consumo. Então, eu não ia arriscar uma tendência sem antes ter um clássico. Então, eu faço ali é controlado. O frango me super surpreendeu, mas a probabilidade dele ser uma curva, né, muito de ascensão e tal, e o burger tá lá. Continuando. O básico bem feito. Então eu acredito muito nisso, que a gente tem que estar disposto a testar coisas novas, mas manter o que já está funcionando, né? E testar rapidinho e não colocar muita energia, muito dinheiro nesses testes, mas às vezes pode te surpreender, né? Então, por exemplo, a pizza eu tinha certeza que ia estourar, porque o burger... Depois que eu fui descobrir, não, o clã do burger não é o clã da pizza. Então, assim, eu não consegui fazer ele pedir... por enquanto, né? Eu não consegui fazer ele pedir o burger na sexta e a pizza no sábado. Pra mim, isso fazia toda a lógica do mundo.
Aí eu mas imagina que eu troco meu burger. Aí eu da pizza, imagina que eu peço burger. Então assim, aí eu falo, gente, deu tudo errado. Só que eu precisei testar, né? Pra descobrir. Então, mas é isso, a pizza tá lá num espaço pequeno, com número reduzido de funcionários, um investimento pequeno, né? Não foi, coloquei minha vida ali e não foi como eu imaginava. E você otimizou a operação, né? Sim, já funcionava à noite, tanto que a mesma equipe tá acontecendo super. Às vezes o burger tá lá bombando e a pizza assim, falou, Glauber, sai da pizza, vem ajudar aqui. Aí ele corre lá e vai ajudar no burger. Porque realmente é um ambiente ainda tudo muito novo, né? Não dá pra pôr 100% ali. Não, tem dias, né? Não, e pôr 100% da sua energia. Eu vejo isso, né? Por exemplo, quem era CLT vai com tudo empreender, né? Não vai ter apalpando os caminhos primeiro. Então, um conselho que eu daria é isso. Esteja disposta a arriscar, mas mantenha o seu garantido, digamos assim, né? E faça testes controlados. E alinhar a expectativa, né, Ju? Porque isso que você falou é muito verdade. Não, então eu vou lá, eu vou lançar e eu vou colocar a expectativa lá em cima. Sim. Aí eu lanço a minha expectativa, dificilmente ela vai ser atendida no pico de lançamento. Exato. Porque ela tem o período de rampagem, né? Aí eu falo assim, não, então não dá certo. Aí eu vou e paro. E não faço mais nada e desisto. Normalmente esse é meu sócio, né? Então assim, não estourou de vender no pizza, não deu certo. Porque o frango já deu certo. Eu falei, Thiago, mas a gente lançou o frango em São Paulo. Uma tendência, é totalmente diferente. Então assim, não, já não deu certo. Para. Meu filho tá só começando. Exato. Então, é essa visão, né, também, que é muito importante. Esses planejamentos realistas. Isso. Porque eu falo muito isso para as empresárias que eu atendo. E eu tenho enfrentado muitos casos, assim. Sim. A pessoa traz uma expectativa que você não sabe nem da onde. Veio do imaginário mesmo, por exemplo, sabe? Eu amo pizza, então eu tinha certeza que todo mundo ia almoçar e jantar pizza, mas não foi isso que aconteceu. Cliente, nem todo mundo é igual a você, né? Nem todo mundo quer jantar todo dia pizza. Poxa vida. E pra você, Vivi, o que você considera importante para uma empresária se manter relevante e pensar no seu modelo de negócio? Bom, o primeiro ponto que eu acredito é a gente ter o foco na entrega no cliente, né? O que ele precisa e como que eu vou entregar. Antes da gente pensar nos números. Lógico que eu penso nos números, né? Que a gente pensa nos números, que a coisa tem que funcionar com os números. Mas a entrega tem que funcionar primeiro. Se eu tiver um cliente satisfeito, se eu estiver fazendo bem para um cliente, aquilo vai, e melhorando o processo em cima disso, isso vai crescer, né? Isso vai se expandir. Então, entender a necessidade do cliente, focar, olhar os números, sim, tá? Eu quero chegar nesses números e não consigo chegar, tá? Então, como você vai fazer? Qual o produto? Com esse produto que você vai conseguir chegar lá? Não, tem que ser outro produto. Que produto vai ser? Estar atento a escutar as demandas, né? Entender qual é a necessidade. O mercado, isso, aquilo. Porque muitas vezes, muita gente não percebe as oportunidades porque não escuta. Né? Ela está tão focada, não, eu vou entregar isso. Mas isso aqui, não, é isso aqui que eu entrego, é isso aqui que eu entrego, é isso aqui que eu entrego. E a pessoa não escuta as outras possibilidades, oportunidades, ou fica pensando, tá todo mundo fazendo esse outro aqui. Então, eu vou fazer também, né? No meu mercado, a gente vê muito, todo mundo lá. então vou distribuir investimentos também. Gente, eu não vou distribuir investimentos. Eu já sei porquê, enfim. Aí tem gente que chega, então, mas tem uma plataforma assim, que legal, tá bom, vai lá. Eu tô com foco nesse, né? Eu prefiro essa outra área aqui, que eu sei que, né, pouca gente está atuando e que eu vejo mais valor, onde eu posso fazer mais diferença, mais entrega e agregar mais para os clientes, né? Então, a gente tem que ponderar isso, né? Olhar, escutar o cliente, olhar os números, onde eu quero chegar, com que produto eu vou chegar lá e não ficar fechado só numa coisa, assim, escutar as oportunidades, mas analisar também de forma ponderada. Mas está todo mundo indo para cá? Será que faz sentido ou não faz?
né? Acho que isso, às vezes, a gente testa por um tempo e fala, não, isso aqui eu não quero fazer, isso aqui, nossa, esse negócio aqui, já testei, já não deu certo lá atrás, né? Então, entende o que aconteceu para se posicionar também. Com certeza, eu acho que isso vai trazendo mais segurança, né? Quando a gente fala de anos, né, no mercado, você empreende há 14 anos, né? Quantos anos você empreende, Vivi? 10 anos. 10 anos. Eu empreendo há mais de 10 anos também. Então, eu acho que a gente olha para o mercado de uma forma muito diferente de quem está empreendendo no primeiro ano. É um olhar maduro, né? Você não olha para o mercado do mesmo jeito, você não olha para você mesma do mesmo jeito, você não olha para as expectativas do seu negócio do mesmo jeito, né? Então, eu sempre faço essa análise também. Então, como isso se encaixa nesse contexto todo, onde eu posso chegar, né, com esse produto, com esse serviço, com a minha capacidade produtiva, de faturamento, com esse produto, com esse serviço, mas antes disso eu vou me preocupar em garantir que essa operação, que às vezes começa pequena, funcione da melhor forma, de forma redonda, com os processos bem estabelecidos, para que a gente consiga crescer com sustentabilidade, né? E não ficar a cada hora atirando para um lado, né? Porque senão você, no final das contas, vai fazer aquilo que você falou. Você fica testando, não consegue medir o resultado, não sabe por que você fez aquele teste. E aí, porque não sai, a vida não anda, né? Então, empreender não dá certo. Né? Porque você tá perdendo energia naquilo, né? Às vezes a gente tem que entender, tá? Às vezes, né, uma coisa não está funcionando, mas por que não está funcionando? Como que eu faço para funcionar? Né? Então, acho que esse peso entre o que eu insisto e o que eu vejo que não dá certo, né? Isso acho que é uma sabedoria que a gente tem que ter ali no dia a dia, né? Sim. É o que a gente tem que ponderar, entender do que é da nossa missão, né? Do que a gente pode ver que consegue entregar e fazer a diferença na vida do cliente e o que não faz tanta diferença ou que a gente não quer entregar, né? Então, acho que tem que ir ponderando isso, acho que né? A gente falou da visão, né? Então, por exemplo, claramente a solução para esse meu investidor, se ele estiver assistindo, já fica o recado? Claramente para ele assim, não, então não é todo mundo que conhece a napolitana, então vamos fazer a brasileira, porque daí mais gente vai conhecer. Mas eu falo, pera, não foi nessa Juliana que você investiu. Você não investiu na Juliana que vai fazer tudo que todo mundo faz, né? Que não vai ter diferencial, que quer vender mais, você quer vender com qualidade, né? Então, hoje as pessoas falam muito de faturamento. Tá, mas isso é o lucro, né? Sim. Então, assim, para mim, a última linha da planilha é a mais importante. Então, nossa, mas vários pedidos do fulano. Tá, mas eu com metade, menos operação, menos problema, fiz o dobro do faturamento. A minha lógica de negócio é essa, né? E quem... o dobro do lucro, né? Exato. Então, assim, quem quer estar comigo tem que respeitar essa visão, entender essa visão. E é uma visão que, independente do negócio, nunca mudou, né? Exato. Então, o meu cliente de consultoria é esse cliente, então eu não faço várias consultorias. O meu cliente da auditoria é esse cliente, é uma multinacional. Então, sempre focado na qualidade e na entrega. Então, eu não vou entregar uma pizza brasileira para qualquer pessoa. Eu vou continuar entregando a minha napolitana, entendendo que vai ter uma curva, que eu já planejei, né? Que eu já esperava. E até de educação. Até de educação. Da audiência, né? De entender o que está acontecendo, para que a gente saiba o porquê a gente faz as coisas. Eu falo que é muito fácil nos negócios você cair nas métricas do ego. Sim. É muito fácil. Eu sempre digo, crescimento não é significado para ninguém. Né? Você pode ver, porque a empresária, ela abriu um negócio tal e aí cresceu e não sei o que. Tá. Mas como tá a operação, como tá o lucro, como tá isso, como tá aquilo. Então parece que às vezes você tá jogando água, né? Não, você não tá jogando água, você tá abrindo os olhos pra... porque eu falo que esse fogo no primeiro ano, né? Não é igual, né? Eu falo que é uma coisa que a gente tem que trazer de forma sustentável. E é por isso que eu tenho certeza absoluta, né? Que os negócios de vocês cada vez mais vão crescer, cada vez mais vão expandir, porque a gente tá com os olhos abertos para mais frentes, né? E não preocupada só em seguir modinha, tendência ou ficar se perdendo, né? Então, isso faz toda a diferença. Sim. Muito obrigada!
Muito Tem obrigada. algum ponto, alguma coisa que eu não abordei, que vocês queriam ter trazido, algo assim? Tudo sob controle? Não, acho que falamos sobre tudo, né? Vocês são muito calmas, gente. Eu tô até meio desconcertada de entrevistar elas, eu confesso. Assim. Elas são plenas. Nosso dia a dia, né, gente? Gente, muito, não é? É a clareza. Não é? Muito calma, muito calma. Muito bom. Então, Vivi, Ju, muito obrigada, gente. Acompanhem todos os negócios delas nas redes sociais. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio também. São negócios incríveis. E realmente levem essa reflexão hoje para a vida de vocês, né? Independente de qual seja o seu negócio, do porquê você está fazendo esse modelo, quais são as pessoas e tendências que você está ouvindo e aquilo que reverbera, né? Que bate mais forte no nosso coração no final, sempre vale mais a pena, né? Com certeza. Obrigada. Foi um prazer. Prazer todo meu. Esse episódio do Hara Talk é um oferecimento do Método Hara, responsável por alavancar centenas de negócios. Então, se você é empresária e quer entender como escalar o seu negócio com uma verdadeira leveza e clareza que a gente conversou aqui, só preencher o link do diagnóstico aqui na descrição do episódio. Um grande beijo e eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau! Muito plenas, gente. Finas.